Mês vocacional, chamados e enviados por Deus para a missão. Eu quero falar com você, jovem, quero falar com você, meu irmão, minha irmã, que se interessa em saber um pouco mais sobre a vocação sacerdotal. Não é apenas para aqueles que são chamados os vocacionados, convocados para o ministério sacerdotal, mas todo o povo de Deus deveria também aprofundar o seu conhecimento acerca da vocação. A palavra vocação, nós já sabemos, significa chamado, convocação. Deus que nos convoca, Deus que nos chama, Deus que nos capacita para uma missão, para alguma coisa. Vocação tem a ver com a voz de Deus. Então, primeiramente, Deus fala através de nós. Existem duas formas de nós sermos chamados pelo Senhor. Ou de uma maneira miraculosa, diretamente, uma moção de Deus, uma visão de Deus, ou através dos meios, através das pessoas, através das coisas ao nosso redor, da nossa própria história. Essa é a forma mais comum do chamamento de Deus acontecer. Então, primeiramente, o Senhor nos chama, o Senhor nos convoca, o Senhor está tocando no nosso coração a partir das coisas que nós estamos vivendo, a partir do nosso mundo, a partir da nossa história, da nossa família, dos amigos com os quais nós nos encontramos, da paróquia na qual nós estamos inseridos. Deus então vai colocando alguns sinais que nos vão fazendo perceber que Ele quer algo de nós, algo maior, algo muito mais importante do que aquilo que nós muitas vezes estamos olhando, ou vendo, ou observando. Deus vai aprofundando o seu chamado e aquela voz vai cada vez mais ecoando dentro dos nossos ouvidos até chegar ao nosso coração, à nossa própria alma. Então, a vocação começa no seio de Deus, começa lá no céu, e ela vem para a terra, ela vem olhar para nós, olhar para a nossa fragilidade, olhar para a nossa limitação, porque Deus chama homens humanos, homens que não são super-heróis, homens que não são semideuses, mas homens falíveis, homens como eu e como você. Mas o Senhor nos chama para uma grande tarefa, para uma grande jornada, para um grande momento na nossa existência, confirmar os nossos irmãos na fé. A vocação ela nasce de Deus, como já falei, mas depois ela traz ao coração do homem esse sentimento de correspondência, de resposta. Deus primeiro nos amou e nós vamos agora corresponder a esse amor através deste chamado, deste sim a Deus. Mas onde entra propriamente a vocação sacerdotal? Bem, o Senhor chama no meio da sua comunidade, no meio do seu povo, homens para ser segundo o seu coração, para se transformarem, se configurarem ao seu divino coração e serem como Ele, através das suas mãos, dos seus pés, da sua voz, da sua inteligência, dos seus conhecimentos, alguém para perpetuar a presença de Jesus no mundo. É uma tarefa muito grande, muito árdua, mas muito maravilhosa. Perpetuar a presença de Deus no meio do seu povo é algo inimaginável aos olhos humanos, pois muitas vezes nós queremos que o próprio Deus haja na nossa existência, mas o Senhor quer agir através de elementos, através de instrumentos. Claro, instrumentos limitados, falíveis, mas instrumentos dóceis. Deus escolheu homens para não assustar o homem, para pensar assim, se este homem pode se consagrar a Deus, se esse homem pode falar de Deus, se esse homem pode se alegrar em Deus, então eu também posso. Então o sacerdote, o presbítero, o padre é alguém que vai estar confirmando os seus irmãos no amor de Deus. A vocação sacerdotal, ela não brota do nada. Como já falei, ela vem do céu para o homem começa a corresponder.
E acontece então um processo de discernimento que acontece por meio de anos, que nós chamamos de o seminário. O seminário é o lugar da sementeira, é o lugar onde aquela sementinha foi plantada e ali ela vai germinar, ou ela vai desabrochar para alguma coisa ou para outra. Muitas vezes, alguns rapazes entram no seminário e depois saem, percebem que não é essa a sua vocação, mas lá aprenderam sobre isto, sobre o chamado de Deus, aprenderam mais sobre como se comunicar com o Senhor, aprenderam mais a como serem bons cristãos e a partir dali se transformaram em pessoas melhores. Mas outros continuaram, seguiram e foram ordenados pela igreja, pois é a igreja que confirma a vocação sacerdotal. Ninguém se auto-ordena, ninguém se auto-consagra, mas é alguma coisa que recebemos da igreja. Por isso, o sacerdote estará sempre no serviço da igreja. Ele será enviado através da igreja, representada aí pelo seu bispo. Então, com as mãos postas sobre o ordenando, o bispo faz com que haja aquela consagração para a missão numa tarefa dentro da igreja. Por isso, o sacerdote não se pertence mais. Quando nós nos tornamos sacerdotes, quando somos ordenados sacerdotes, nós somos ordenados para o ministério, para o serviço, para a ação pastoral. Muitas vezes nós teremos que morrer para a nossa própria vontade, nós teremos que escolher outras coisas, nós teremos que nos desfazer de algumas outras coisas, mas sempre pelo reino dos céus. Eu quero convidar a você, rapaz, que não pensou ainda na vocação sacerdotal, e pensar e dizer assim: será que Deus não me chama a ser padre? Será que o Senhor não está falando a mim através de sinais, de coisas, de pessoas, de circunstâncias, e eu não estou vendo, eu não estou escutando? É importante que você aguce o seu sentimento, aguce o seu coração, a sua espiritualidade. Seja sensível à voz do Senhor, pois Ele continua a chamar. A vocação sacerdotal é uma vocação linda, pela qual um homem consagrado a Deus vai agora fazer parte da vida de todos os homens e mulheres, desde o seu nascimento até o seu morrer. Lá no nascimento, o sacerdote lá está nos batizando, nos dando a vida nova pelas águas batismais. Depois, quando crescemos, lá está o sacerdote para nos alimentar através da Eucaristia. Quando nós caímos pelo pecado, lá está o sacerdote para nos abençoar e para nos transformar, para nos redimir, para tirar o mal que está em nós. Quando nós estamos caídos, enfermos, fracos, frágeis, lá está o sacerdote para nos dar a santa unção. Depois, na nossa adultez, lá está o sacerdote para poder nos abençoar no nosso matrimônio ou para abençoar a nossa ida ao seminário. Enfim, o sacerdote perpassa todos os momentos da nossa existência através dos santos sacramentos. Eu quero pedir então que você, neste mês vocacional, rapaz, pense na vocação, pense no chamado de Deus. O Senhor continua a chamar homens para serem segundo o seu coração. Cristo te chama, multidões esperam. Qual é a sua resposta?